Meus queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo, os irmãos leigos, terceiros do Instituto Hesed, os nossos irmãos lá da Paróquia São José de Ribamar, de Aquiraz, também estão nos acompanhando, e queridos irmãos e irmãs religiosos consagrados desta casa religiosa. Hoje nós celebramos uma grande alegria, Dia do Senhor, sexto domingo do tempo da ressurreição do nosso Deus. Celebramos já, né? Não é hoje o dia, mas amanhã, mas a igreja já, em todo o mundo, já desde ontem, já celebra com alegria o jubileu de 100 anos do nascimento do nosso querido São João Paulo II, né? Grande homem, grande santo da nossa igreja, um santo moderno que nos tem muito a dizer com a sua vida. Para quem acha que ser santo era mais fácil lá na época de São João da Cruz, de Santa Teresinha, né? São João Paulo II, ele vem nos mostrar o contrário disso. A santidade se alcança quando nós buscamos, olha o evangelho de hoje todinho falando disso, né? Quando nós buscamos fazer aquilo que Deus nos manda, os seus mandamentos. É assim que nós nos tornamos santos, né? E é amanhã, na verdade, o dia do nascimento de São João Paulo II. Então, o jubileu de 100 anos de São João Paulo, a gente já coloca, já reza, já pede intercessão dele para nós nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. O Evangelho de hoje vai nos dizer que a prova mais verdadeira, a verdadeira prova de que nós amamos Jesus, não é só querer ter o desejo de dar a vida por Ele, perder, ser Marte, né? Mesmo porque é algo que Deus escolhe, né? Isso desde o início. Alguns Deus escolhe para ser as suas testemunhas. Ele come e bebe e está junto de alguns, e esses são testemunhas, vão ser as testemunhas escolhidas por Jesus para evangelizar, para anunciar a boa nova da salvação. Mas, claro, sim, quem morre em Marte, né? Até o processo de canonização é diferente daqueles que não são mártires. Mas não é só assim que nós provamos que nós amamos Jesus, mas fazendo a sua vontade, vivendo os seus mandamentos, que é a condição para a vinda do Espírito Santo de Deus, né? É assim que nosso Senhor diz, né? Não vos deixareis órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Vou enviar um outro que vai estar sempre com vocês dentro, né? Dando e fazendo com que também a gente compreenda, o Espírito Santo que faz com que a gente compreenda algumas atitudes de Jesus e algumas coisas que Jesus disse. Só o Espírito Santo, até Jesus fala para os seus discípulos, né? Agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Por que eu faço determinadas coisas? Digo determinadas coisas. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que faz com que nós compreendamos essa radicalidade de nosso Senhor. E ele vai dizer também, nos disse também durante essa semana, que a prova de amor maior, né, é viver os mandamentos, sim, mas também ser capaz de dar a vida por amor a Jesus. E aí ele vai dizer, dar a vida por quem? Ser capaz de se sacrificar por quem? Pela nossa mãe? Pelo nosso pai? Pela nossa família? Não. O pessoal que gosta de dizer que os padres são radicais, às vezes, né? Tem gente que diz, esse padre é radical demais. Isso aqui é mais chato, aquele dali é melhorzinho, não sei o quê. Tem que ler o Evangelho para entender, né? Vamos mudar completamente o conceito. Porque Nosso Senhor nos convida a dar a vida pelo amigo. É muito fácil dar a vida pela minha mãe, pelo meu pai. Por Nossa Senhora, quem não daria a vida?
mas Ele nos convida a dar a vida pelo amigo. E aí a gente vai olhar as nossas amizades, que às vezes vão aparecendo na vida da gente, né? Tem amigo na vida da gente que a gente tem que demitir todos os inimigos. Né? Dá vontade de chegar para os inimigos e dizer assim, está demitido, arranjei uma amiga ali. Mas é assim, é pelo outro. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Pelas nossas faltas, por nós pecadores miseráveis. Foi por quem estava açoitando, foi por quem, enfim. Nós somos convidados a, por amor a Ele, a partir dos segmentos daquilo que Ele disse, né? O dar a vida pelo amigo é uma consequência da vivência dos mandamentos da lei de Deus. Dos mandamentos que Nosso Senhor cada um vai, de certa forma, vai aperfeiçoar. Né? Muita gente diz que Nosso Senhor vem deixar mais difícil. Eu ouvi pessoas dizendo assim, Nosso Senhor vem pegar os mandamentos e deixar mais difícil. Não, mas Ele vem aperfeiçoar com o amor e com a caridade. Todos os mandamentos. Então, é isso que Ele nos convida. Ele não nos deixará órfãos, Ele não nos deixa sozinhos. A gente que tem esse negócio de dizer, Nosso Senhor esqueceu de mim. Nossa Senhora não olha mais por mim. Né? Parece que eu estou só nesse mundo. A gente é quem inventa essas coisas. O Evangelho, será que Nosso Senhor está mentindo? Será que Nosso Senhor está enganando a gente? Não estarei convosco até o fim. Vou estar com vocês até o fim. É a promessa dele. Se a gente não crê nisso, aí fica difícil experimentar a graça de Deus, os dons do Espírito Santo. Então, ele caminha conosco, né? Ele não nos deixa só, ele caminha, ele é um com Deus. A Trindade Santa é um movimento de amor, um se entrega inteiramente ao outro, no amor. E o Espírito Santo, ele é essa presença forte que faz com que a igreja tenha essa coragem, esse dinamismo, né? Para poder continuar a missão de Jesus Cristo. E ele faz esse caminho conosco, ele fica conosco até o fim, ele caminha. Se a gente for ver alguns momentos da vida de Jesus, ele se depara com algumas pessoas e ele vai fazendo com que a pessoa o conheça, experimente. Né? Ele vai fazendo o caminho, pergunta uma coisa e fala uma parábola, através de parábola, de comparações, etc. Ele vai fazendo com que a pessoa compreenda quem ele é de verdade. Jesus teve muito isso. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje conosco. Através dos sacramentos, é a presença viva de Jesus. É Jesus vivo e ressuscitado. Então ele vai fazendo um caminho conosco sempre. Ele fez um caminho com os discípulos, com os apóstolos, com a samaritana lá no poço, ou seja, ele vai fazendo a gente experimentar, conhecê-lo de verdade. E quem conhece não consegue ficar parado, né? Não consegue ficar calado. Né? Eu sempre lembro da história da Jacinta, né? Que ela sai dizendo, que senhora mais linda. Ela sai dizendo, ou seja, quem experimenta a graça de Deus é assim, que Nosso Senhor tem alguns que dizem assim, olha, não diga para ninguém que foi eu que curei você, era meio que nada. Era meio que mandar a pessoa sair gritando. Mas a alegria de ter experimentado a graça de Deus é impossível ficar parado, quieto. Isso aí a gente vai ver na vida de muitos santos. E ele continua esse caminho conosco na igreja. Se a gente for ver, a primeira leitura fala um pouco disso. Os discípulos saíram para anunciar e as pessoas, eles ficaram felizes porque o povo acolheu, foi batizado até, e depois vai Pedro lá para rezar neles para que eles recebam o Espírito Santo. Não lembra alguma coisa, não, vocês, na caminhada de fé da gente? Os sacramentos. Né, os sacramentos. Nosso Senhor faz essa caminhada, tudo começa dentro da nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família. A primeira catequese deveria ser, infelizmente não é, mas deveria ser na nossa casa, dentro da nossa família. Aprender a rezar, e eu chamo muita atenção a isso na minha paróquia, de maneira especial, uma criança que já chega com 12 anos, 10, sei lá,
para fazer a primeira Eucaristia na catequese, não sabe rezar nenhum credo, nenhum Pai Nosso direito, a pessoa não sabe rezar. Enfim, começa dentro da nossa família, nosso Senhor começa a caminhar conosco cedo, logo lá dentro da nossa casa, na igreja, que é a nossa casa. E aí faz a catequese para poder entender o que é o batismo, e Nosso Senhor, com o Espírito Santo de Deus, através dos nossos catequistas, através dos pais primeiro, né, que desejam batizar, não por uma superstição, não porque a criança é pagã, não porque ele não dorme de noite, mas para ser filho de Deus. Começa aí a caminhada de Deus conosco. Vou batizar porque o meu filho precisa ser filho de Deus. O menino não dorme de noite, está com um espírito, né? Não é nem espírito, né? É espírito. Um espírito perto. Tem que batizar para ver se o menino dorme de noite. Ou seja, vai batizar por tudo no mundo, menos para ser filho de Deus. Então, já nossa caminhada com Jesus já começa aí, quando os pais têm essa consciência, que aí vão para as reuniões, vão lá no padre, eu quero batizar meu filho, tem todo aquele momento enfim, que precisa se fazer com os pais, com os padrinhos, né? Vai escolher um padrinho lá de Santa Catarina. O que é que adiantou? Escolher um padrinho lá de São Paulo, se a criança mora aqui no Nordeste, né? Enfim. Então, para ir conscientizando os pais, então, acontece o batismo, torna-se filho de Deus, aí continua a caminhada com Jesus, nos sacramentos, que é a presença viva dele. Aí a criança que já foi batizada para ser filho de Deus, já vive num ambiente cristão, de busca de Deus, apesar dos erros, das fraquezas, mas busca rezar, busca a oração. Aí a criança vai fazer a catequese, o Espírito Santo, mais uma vez, utiliza nós, a igreja, os catequistas, e aí recebe Jesus na Eucaristia. Né? Recebe Jesus na Eucaristia. Não é mais uma coisa também para mostrar para a sociedade que o meu filho tem que fazer a primeira Eucaristia porque nós somos católicos. Tem que receber porque é o desponsório. Deus nos desposa a alma quando nós comungamos. É para isso, né? Aquela história do meninozinho que foi se confessar, né? Eu passei, padre, todo se tremendo. Era uma prova, na verdade, o coitado, né? O pobrezinho se tremendo confessou quando terminou, quando o padre absolveu, ele perguntou, eu passei, padre. Então, quer dizer, vai para quê? Para fazer todo esse tempo de catequese, todos os domingos, etc., para receber o que nós temos de mais precioso. É isso. Isso começa dentro de casa, termina lá na igreja, com os catequistas, com o padre, na hora da confissão. Então, sem medo, mas sim com desejo. Tem criança que tem... Nós temos santos aí, né? Santa Beata, toda a vida eu digo que é santa, acho que é Beata, né? Beata Imelda, né? Que desejava tanto receber Jesus, que quando recebeu Jesus, ela morreu de tanto amor, de tanta alegria. Então, assim, era para ser isso deveria ser fomentado nas nossas casas, etc, etc. Aí vai a crisma, né? Lembra muito aqui, Pedro ir lá e impor as mãos, né? Lembra muito o momento da nossa crisma, que aí já não é mais o nosso padrinho, a nossa madrinha, a nossa mãe que prometeu lá. Eles rezaram o credo por nós lá no batismo. Então, na crisma, acabou a responsabilidade dos padrinhos e dos pais, porque é uma responsabilidade grande. Quando eu faço batizado, sai todo mundo traumatizado. Porque é uma coisa séria, batismo é uma coisa séria. Você está dizendo, rezando por aquela... Eu estou assumindo é assim que a pergunta, né? Estão dispostos a educar o afilhado na fé? Sim. Foi para mim? Não, foi para Deus, que a pessoa disse. Estão dispostos a educar o filho de vocês na fé católica? Sim, estamos. Foi para o padre? Não, foi para Deus. Enfim, então é algo muito sério, muito sério. Então, não é mais os seus padrinhos. Pronto, a responsabilidade deles acabou. Se eles não fizeram, vão responder diante de Deus. Se eles não educaram, se eles não cobraram, se eles não viveram dentro de casa, que não é só cobrar que o outro faça, é viver. Então, eles vão responder diante de Deus, ou então, se já se confessaram, enfim. Na crisma para frente, é você e Deus.
Na crisma, você diz com as suas palavras, o credo, você está dizendo o quê? Que eu creio, acredito, confio, quero continuar nessa igreja, estou submisso a todas as normas, todas as regras, punições e também privilégios que ela possa me dar. É isso que eu estou dizendo na crisma. Eu digo com as minhas palavras diante de Deus. E aí vem o casamento, que tem que também fazer uma época de formação para entender, aí tem, enfim, tem todo aquele processo, né, do matrimônio, e cada um vai diante do padre, cada um responde aquele questionário, né, todinho e tudo. A pessoa dizer, não sabia, é mentira, a não ser que casou clandestinamente, fora da igreja, um padre chegou e casou e a pessoa não fez o processo. Mas a pessoa, quando vai casar, faz todo esse processo na igreja, junto com o padre, confissão, e esse relatório todo, para a pessoa dar o seu sim, consciente do que está fazendo. Ou seja, resumindo tudo isso, é um Deus que não nos deixa órfãos. A gente não pode dizer que Deus nos abandonou. Como é que Deus nos abandona? Se a gente tem todos esses momentos fortes na vida da gente. Né? E esses momentos vividos com fé, vividos com alegria, na busca de ter Deus, porque tudo isso é para ter Deus. Cada momento desse que eu falei, por exemplo, catequese, 2 anos de catequese, mais 2 anos para fazer a crisma, ou seja, é um tempão que a gente gasta buscando conhecer a Deus, deveremos desejar, uns vão à força, né? Mas, enfim, as realidades de cada um, de cada família, às vezes faz com que isso aconteça. Para quê? Para ter Deus. Se a gente vive isso com intensidade, mergulhando, entendendo o que eu estou buscando e recebendo, a gente vai compreender e vai olhar até a morte de maneira diferente. A gente vai olhar a morte como fim? Não. Vai olhar a morte como uma coisa terrível? Não. É a minha grande amiga que vai me apresentar aquele Deus que eu passei a minha vida todinha buscando. Fazendo reuniões, catequese, um tempão de formação. Até a morte eu vou entender e olhar de maneira diferente. É o grande encontro com o meu Deus. Então, esses sacramentos, essa presença viva de nosso Senhor. Por isso que cada sacramento a gente precisa, a não ser em caso de extrema necessidade ou morte, eu não sei, ou que a pessoa esteja numa situação que não tem mais condições, mas os sacramentos, cada sacramento a gente precisa o quê? Se confessar antes de receber o sacramento, porque é Jesus vivo e ressuscitado que nós recebemos. Então esse Deus, ele faz esse caminho conosco, nós não estamos sozinhos. Ele nos ama e prova de amor é dar a vida. Dar a vida pelo outro. Não é fácil isso que o nosso Senhor nos pede. Né? Mas foi isso que Ele viveu. Foi isso que Ele fez. Quando eu enxergo essa realidade, que Ele morreu, conhecendo o que eu já fiz, o que eu faço, os meus pecados, as minhas fraquezas e os meus erros, né? A gente passa a entender diferente isso. Esse se doar, esse se entregar, né? Nem sempre... o martírio de sangue é algo, né, que Deus escolhe, chama os seus, né, os escolhidos, mas a gente vai entendendo que a gente vai podendo também entregar essa vida, entregar a vida no dia a dia, nas coisas do dia a dia que não são fáceis também de ser vividas. Né? São sims que também não são fáceis de serem dados todos os dias. O obedecer, até aquela coisa que eu detesto fazer, mas que eu vou ter que fazer porque eu amo a Jesus. Porque eu preciso purificar a minha alma, porque eu recebo os sacramentos e eu tenho que estar, a minha vida tem que estar condizente com aquilo que Ele pede. Então, esse martírio do coração, nós somos convidados a ver, todos nós, os nossos irmãos leigos que estão em casa, nós consagrados, todo dia nós somos chamados a dizer esse sim a Jesus. E, claro, viver esses mandamentos. Eu dizia que São João Paulo II nos ensina que a gente pode ser santo, sim, em qualquer época, em qualquer tempo. Né? Quando a gente tem essa intimidade com Deus, Ele nos dá a graça que nós não temos, a força que nós não temos, as palavras que nós não temos. Então, é Ele que vem agir em nós. Né? É Ele que vem nos dar a graça. Talvez com o que nós estamos passando, com essa pandemia, talvez a gente olhe até as coisas de maneira diferente, né? Eu passei a ver isso, né? Os instrumentos que a gente às vezes deixava até de lado,
ou que a gente até poderia ter já evangelizado tantas pessoas, né? Isso também eu digo mais, de certa forma, para os nossos irmãos leigos e leigas. A gente poderia já estar evangelizando há muito mais tempo, através das redes sociais. Às vezes, tanto tempo que a gente já perdeu com besteira nas redes sociais, e que a gente vê as maravilhas quando a gente transmite uma missa como essa, as maravilhas quando a gente transmite um momento de louvor, um momento de adoração, as pessoas mandando mensagens, experimentando Jesus pela primeira vez, né? E a gente, às vezes, perde tanto tempo com coisas que não leva, aliás, nem leva para Deus, afasta, deixa bem longe de Deus. Eu acho que a gente está vendo até isso de maneira diferente a partir do que nós estamos experimentando hoje. E é aí nessas coisas que a gente vai vendo que realmente Nosso Senhor não nos engana, não mente para nós. Ele faz novas todas as coisas. As redes sociais hoje têm sido algo fenomenal, espetacular na evangelização. Acho que nunca se evangelizou tanto através das redes sociais como agora. Eu acho que a gente está descobrindo isso, ou remanejando isso para o bem, que muitos faziam isso para o mal, para coisas que não levam para Deus. Então, que a gente possa, por intercessão de São João Paulo II, esse homem espetacular, mariano, esse homem consagrado, escravo de Nossa Senhora, esse homem que se abandonou tantas vezes nos braços da nossa mãe, até sendo livrado da morte, né, por ela, é assim que ele dizia antes de morrer, e que ficou firme até o fim, que ele possa ser modelo para nós e que ele possa ser também um intercessor que vai nos ajudar a vencer, a dar testemunho nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim.